E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E hoje a gente vai estar iniciando uma nova série aqui no canal. Na verdade, uma minissérie, onde a gente vai trabalhar o desenvolvimento de serviços web em Go. Então, a gente vai aprender ali o basicão, né, de como desenvolver ali um serviçozinho REST, por exemplo. E aí, depois, ver como servir conteúdo web mesmo, né? HTML, JavaScript, etc. A gente vai começar ali no basicão, certo? Antes de começar, eu já quero pedir para, se você não é inscrito ainda, aproveitar para se inscrever. A gente tem bastante conteúdo aí já no canal. A gente tem vídeo toda semana, vídeo sendo lançado. E é isso. Espero que você goste do que a gente tem apresentado aí. Se inscreve para continuar recebendo notificação, deixa o like no vídeo, para não esquecer. E aí, se no final você chegar lá e não gostar do vídeo, você pode tirar o like, certo? Mas deixa o like que ajuda a gente aí a entender que o conteúdo é relevante e continuar produzindo mais e mais vídeos aí pro canal, beleza? Bom, o assunto de hoje a gente vai falar do pacote, basicamente do pacote HTTP, net barra HTTP do Go. O Go ele tem uma ele tem uma parte principal lá da linguagem, o que a gente chama de core, né? Com bastante funcionalidades. Então, você vai notar que você consegue desenvolver bastante coisa praticamente sem o uso de frameworks de terceiros. Então, especialmente essa parte de rede, né, de network, tem bastante coisa. Go é usado bastante por pessoas dessa área, né, de redes, então muito utilitário de redes. E claro que como servidor HTTP também tem ali seu uso bastante avançado. Então, esse pacote ele vai nos ajudar a fazer essa construção desse servidor. A gente vai ver aqui primeiro como criar, né? Como criar um servidor HTTP bem básico aqui, escutando numa porta, com pouquíssimas linhas de código. Vocês vão ver que a gente consegue criar um servidor HTTP bem simples. Eu acho que para quem programou já em Node.js, por exemplo, vai ver algumas semelhanças. Python também tem essa característica, né, de você subir ali um servidor bem simples ali com Flask, por exemplo, você consegue criar uma API bem simples. E Go vai nessa linha, né? Então a gente vai ver aqui que é bem tranquilão criar uma API usando só o pacote básico aqui do HTTP, certo? O pacote que a gente vai usar é esse HTTP aqui, esse aqui. Ele já importou aqui, é o net barra HTTP. A primeira função, o primeiro método que a gente vai conhecer é o listen serve, né? Na verdade tem dois aí, calma lá, tem dois. É, o listen serve é para subir um servidor HTTP normal e o listen serve TLS, como você já deve imaginar, aí é para subir um servidor HTTP com SSL, né? Então para você acessar aí HTTP, HTTPS. A gente não vai ver essa parte aqui por enquanto, vamos trabalhar com HTTP License Serve, né? Essa função ela recebe dois parâmetros, esse método na verdade, é uma função na verdade, né, do pacote HTTP. Recebe dois parâmetros, recebe o endereço, né, que aí a gente imagina que seja o endereço do servidor, endereço completo, né, com porta e tal. E e o segundo parâmetro ali que é um handler, certo?
que por enquanto a gente vai deixar como new, mas depois a gente vai ver exatamente o que é esse cara. O endereço aqui, como a gente está subindo local, você pode colocar só a porta. Então, eu posso colocar assim, dois pontos, sei lá, 3.000. E aí, como segundo parâmetro, você passa aqui o new, certo? Pronto. Só isso daqui, a gente já está subindo o servidor com HTTP escutando nessa porta 3.000. Se eu rodar esse programa, go run main.go, ó, observe que o terminal ficou aqui travado. Isso significa que esse servidor ele já está escutando, né? Já está funcionando ali naquela porta. Porém, se eu tentar acessar aqui, passando, por exemplo, aqui endereço 3.000, ó, ele deu um 404, page not found, né? Por quê? Porque eu ainda não tenho nenhum handler, ou seja, nenhum endpoint registrado para esse meu servidor. Ele é apenas um servidor ali vazio. Ele recebe a requisição, mas ele não tem para onde mandar, certo? Então a gente vai fazer isso agora. E para fazer isso agora, a gente vai usar uma outra função desse pacote HTTP, que é a função handle func. Né? Essa função handle func, ela recebe dois parâmetros também, como você já está vendo aí. Ela recebe um pattern e ela recebe o que ela está chamando ali de handler. E esse handler é o que? É uma função também que recebe dois parâmetros. Um writer, um response writer e um request. Certo? Então se a gente entrar aqui ó, no pacote para ver mais detalhe, então tá aqui, ó. É um handler que recebe essa função aqui. Certo? Então vamos criar aqui o nosso handler. Então primeiro eu preciso passar o padrão. Né? Eu vou chamar aqui de hello. Certo? Barra hello. E o segundo parâmetro a gente viu que é uma função. Então vamos passar essa função. É uma função. Vou usar aqui o recurso da IDE para preencher para mim. Então é uma função que recebe dois parâmetros, um response writer e um request. Observe que esse segundo parâmetro é um ponteiro, certo? Então se eu tirar aqui, ó, ele já dá erro porque não satisfaz a assinatura da função que ele espera. Então é só esse detalhe aí, certo? Então essa função agora, essa função que a gente criou, ela passa a ser um handler do nosso servidor. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, escrever alguma coisa aqui no log, por exemplo. Acessou hello. Tá? Então agora se eu subir aqui no servidor, não deu erro, né? Então tá tudo ok. E aí se eu acessar novamente lá o meu endereço, né? Só que agora eu preciso passar, né? Eu cadastrei ali como sendo barra hello, então eu preciso passar aqui barra hello. Ele não retornou nada, porque eu não estou retornando nada aqui na função, mas ele mostrou aqui a mensagem, ou seja, a mensagem chegou no meu servidor, esse handler aqui capturou aquela requisição, né? A requisição chegou no servidor, ele capturou e tratou aquela requisição, certo? Então a gente já tem agora o handler. Antes de passar para mais detalhes, eu acabei esquecendo aqui de falar, mas pode ser interessante que você queira fazer o tratamento aqui dessa chamada. Observe que ela retorna um erro. A gente não fez nada aqui, mas pode ter uma situação que seja interessante. Então, por exemplo, se eu subir aqui a API e tentar subir novamente,
Ó, ele simplesmente parou e não me falou nada. Então, deu um erro aí, eu não sei qual foi o erro. Né? Então, é importante que você trate. Então, sei lá, por exemplo, se eu subir aqui numa porta 300, será que dá certo? Ó, não deu certo. Por que que não deu certo? A gente não sabe. Então, é importante tratar esse erro. Tem algumas maneiras de tratar. Você pode é, capturar o erro aqui, né? E fazer o tratamento como a gente faz normalmente no Go, usando né, FMT aqui, imprimindo o erro. Funciona. Então, se eu rodar agora, ó. Então ele deu aqui um permission deny, ou seja, porque eu tô tentando subir numa porta baixa. E aí o sistema operacional não deixa. Né? Eu preciso ser root aqui para subir numa porta baixa. Então dessa forma a gente pode ter o erro. Você pode também, tem uma segunda maneira, eu até prefiro ela, que é usando aqui o log.fatal, né? Passa aqui como parâmetro. Ele vai logar a mensagem sempre que tiver parecido com esse os.exit. Né? Então ele vai logar a mensagem e vai encerrar o programa. Né? Então se eu rodar agora, ó, deu OK. Se eu tentar rodar de novo aqui, ó, agora vai mostrar o meu erro. Né? Qual é o erro? Eu tentei subir na porta 3000, só que já tinha subido um servidor nessa porta, né? Já tenho escutado aqui, então não posso. Certo? Então, só esse detalhe aí. Então, vamos voltar aqui pro nosso handle funk. Bom, a gente viu que esse handle funk ele está sendo chamado aqui, porém ele não está fazendo nada assim, em termos de devolver pro cliente alguma coisa. Então, vamos mudar isso. Aqui também existem algumas formas de você enviar uma resposta para o cliente. A gente vai sempre usar o response writer, né? Que é para escrever a resposta para o cliente. Então, tem algumas maneiras. A gente pode pegar aqui o write, por exemplo, ele tem um método write. Só que esse método write, se você observar aqui, ele escreve uma array de bytes. Então, é uma opção. Então, eu posso aqui vir, criar aqui byte, colocar aqui uma mensagem. Hello from server, por exemplo. O que eu fiz aqui foi um cache, né? Eu estou convertendo aqui essa string em uma array de bytes e escrevendo aqui no write. Então, se eu subir agora o servidor e acessar, ó, ele vai me retornar ó, o hello from server. Então, eu já estou obtendo a resposta do meu serviço, do meu servidor. Eu posso também enviar headers. Então, eu posso, por exemplo, usar esse método aqui, writeHeader. Ele espera um status code. Esse status code são aqueles status do HTTP. Então, por exemplo, eu posso mandar aqui um 200, eu posso mandar um 404. Né? Se eu mandar aqui um 200, por exemplo, a gente pode ver essa resposta. Deixa eu só baixar aqui para aumentar. Então, se eu aquela mesma chamada aqui, eu vou passar um "-v" para mostrar verboso, né? Então, se eu rodar agora, ó, observe que aqui eu estou tendo a resposta. Se eu mudar lá, por exemplo, colocar um 201, que é created, tá? Salvar aqui, rodar, rodei novamente aqui, ó, e aí a resposta veio 201, created, tá? Você pode usar também umas constantes aqui que tem
no pacote HTTP. Então, por exemplo, eu tenho aqui status OK. Então a gente recomenda, né, que seja usado essas constantes aqui, porque é mais fácil de você não errar, né, o código. Então a gente tem lá o status created, por exemplo, que foi esse que a gente enviou. Então se eu rodar aqui, ó, vai aparecer aqui também 201, ó, 201 e por aí vai, né? Status not found, por exemplo. Se eu rodar aqui, aí aqui eu vou ter um 404. Aqui, ó, 404, certo? Então, dessa maneira aqui, você consegue enviar status para o cliente. Claro que não faz sentido mandar um 404 aqui, porque não tem problema nenhum, né? Mas você poderia ter uma... para um determinado endereço ali, sei lá, ou subendereço, barra, sei lá, API, barra qualquer coisa, barra um. E aí você poderia retornar um status diferente. Certo? Essa função, obviamente, você pode, e é bem comum o pessoal fazer, você pode levar ela para fora aqui, criar uma função. Então, por exemplo, eu posso dizer que isso aqui é a função hello. Eu poderia criar outra aqui, sei lá, olá, olá do servidor, por exemplo, né? E aí aqui eu vou passar o nome da função. Observe que aqui eu vou passar o nome, eu não vou chamar a função. Vou deixar hello aqui para a gente ver um erro que pode acontecer nessa situação, tá? Aqui eu vou passar, aqui eu vou passar o nome da função, certo? Não é a chamada. Observe isso, não é a chamada da função. É a função, o nome da função. Se eu rodar agora esse servidor, se eu executar, ó, já deu um erro aí, né? Qual é o erro? Vamos ver. Ó, ele está dizendo que multiple registrations for reload. Ou seja, eu não posso ter mais de um handler para o mesmo padrão de endereço, certo? Então, se eu quiser ter essa diferença, para quem está, por exemplo, no REST, né? Então, no REST você quer, se você der um get para um determinado método, é uma coisa, se der um put é outra, se der... Para você fazer isso aqui no Go, você vai precisar fazer o handle dos métodos dentro do próprio handle, né? Fazer a mudança dos métodos, né? Dentro do próprio handle. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse chamar aqui, se aqui for um get, ele manda para esse, se for um post, ele manda para esse. Então eu teria que fazer uma função específica para aquilo ali. Mas a gente não vai entrar nisso agora, porque é conteúdo aí para as próximas aulas, para os próximos vídeos, né? Vou chamar de aula, não, vou chamar de vídeo. Então, tá, vou só mudar aqui por enquanto. Olá, agora eu consigo subir. Então, eu tenho dois handlers. Então, eu posso chamar, vou tirar aqui o verboso. Eu posso chamar o hello, que ele vai dar um hello from server. E eu posso chamar o olá, que foi a outra que eu cadastrei. Então, vai pro olá servidor, certo? Para finalizar essa aula, a gente vai ver uma terceira opção aqui, na verdade a segunda opção, que é a função para criar handler, que é a função handle, certo? Essa função ela é bem parecida com a função handle func, só que ao invés de ela receber uma handle, uma função, né, como o nome já diz, handle func,
ela vai receber uma struct. E essa struct, ela precisa implementar essa interface handler, né? O que é essa interface handler? Vamos ver, né? Então a gente pode entrar aqui, ó. Bom, a interface handler é uma interface que só tem um método e o nome dele é server HTTP. Então eu preciso implementar essa interface. Então eu poderia criar aqui, por exemplo, um tipo API, que é um struct, certo? E aí eu passo para cá, vou colocar aqui barra API, eu passo para cá uma instância desse meu API. Aqui tá dando erro, por quê? Porque ele está dizendo que essa API, ó, poxa, não consigo. Ah, agora sim. A API não implementa HTTP Handler. Tá faltando o método serve HTTP. Então esse é o problema. Então eu posso vir aqui, ó, criar uma função. E aí aqui eu passo a API e eu preciso criar o método. Como é o nome do método? Serve HTTP. Pronto. Serve HTTP. Observe que esse serve HTTP ele recebe dois parâmetros, o response writer e o request. Que é a mesma coisa que o handle func recebe. Então eu posso copiar esse cara aqui, ó. Copiar aqui. E aí agora, ó, parou de dar erro a minha API. Aqui eu não estou colocando um alias porque a gente não vai precisar usar nada da nossa struct. Ela é apenas uma struct de marcação, certo? Então eu posso fazer dessa maneira aqui também. Só para dizer que ele é o receiver, né? Pronto, então dessa forma eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. E aqui eu vou responder com API call. Agora eu tenho um terceiro endpoint, que é esse barra API. Então se eu der aqui um barra API, ó, ele respondeu com API call. Ou seja, ele chamou esse método aqui, certo? A gente vai ver nos próximos vídeos em mais detalhes de que forma a gente pode usar esse cara aqui. Mas só adiantando um pouco, esse cara aqui ele seria uma espécie de roteador, né? Então a gente vai entender isso no próximo vídeo. Por enquanto, a gente vai parar nesse conteúdo. E aí no próximo vídeo a gente continua a exploração dos handles, né? Tanto do handle como do handle func. A gente vai ver ali como passar aquele parâmetro que tá new ali. A gente vai ver que dá para passar um parâmetro ali. Então a gente vai aprender isso aí no próximo vídeo. E também continuar o desenvolvimento aí do nosso da nossa API, do nosso servidor web, certo? Então agradeço demais aí a sua audiência. Peço mais uma vez que você possa se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like, compartilhar, claro, com seus amigos aí. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!